escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente que me ouve da Escola Dominical. Legal falar com vocês da Mocidade. Estamos estudando a última lição, na verdade a lição 13 da nossa fé, né, que chama o servo sofredor. Nossos professores vieram falando, né, o professor Beto, Eduardo, a Ju, sobre essa particularidade da vida de Jesus, o seu sofrimento como servo que veio ao mundo para servir. Agora vamos estudar a última lição, a lição 13, e assim nós terminamos essa nossa lição. O tema da nossa lição é o servo sofredor, está aqui em Mateus 27, 50 a 53. Olha o que diz o texto de Mateus. E Jesus clamando em alta voz, Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que coisa estranha, né? Geralmente a morte das pessoas nos marcam profundamente, né? E geralmente se você perdeu alguém muito próximo de você, é impossível a gente esquecer disso. Mas a pergunta é, será que Jesus morreu do mesmo modo que os outros morreram? Ou, melhor esclarecendo, será que o efeito da morte daquela pessoa que a gente ama e amou, guarda no coração, tem o mesmo efeito da morte de Jesus no meu coração e no seu? Qual é a diferença da morte de Jesus, a quem nós amamos, porque ele nos amou primeiro, daqueles que também amamos, ou amamos no passado? Qual a diferença? Por que a morte de Jesus é diferente? Isso é que é interessante. Por exemplo, Getúlio Vargas morreu, Juscelino Kubitschek morreu, muitos líderes mundiais morreram, mas necessariamente, qual é a diferença da morte deste Nazareno, há 2000 anos atrás, com essas figuras de escola, essas figuras de proa da história universal? Qual é a diferença? Existe uma diferença fundamental, ou seja, esse pessoal que a gente conhece, que é amigo e outros da história, tem a ver com a nossa vida. É claro que a gente se lembra deles, mas não tem a ver com a eternidade da nossa vida. Essa é a diferença da morte de Jesus. E nota que a primeira coisa que Jesus fez foi reconciliar o homem com Deus. No texto que lemos, vocês reparem bem como é. Quando Jesus morreu, rasgou-se o véu do santuário. Isso tem significado espiritual? Sim, muito. Porque no Antigo Testamento, o santuário é um lugar de encontro do povo do Senhor com ele. Ou mesmo nas tendas da congregação, lá no deserto, e depois no Templo de Salomão, havia um lugar em que se adorava a Deus. Mas a adoração não era, no sentido pleno, reconciliatória. Ela era intercessória. Entre o adorador e Deus, haviam pessoas que intercediam. Eram chamados os sacerdotes. Por exemplo, no Templo de Salomão, embaixo da primeira escada, num pátio, ficavam as crianças, as mulheres e os gentios. Depois havia uma outra escada, e aquelas crianças não podiam subir, nem as mulheres. E dentro da escada, para a entrada do templo, havia um lugar em que os homens ficavam, só homens. E depois, bem no centro, havia um lugar onde se oferecia sacrifício. Os sacerdotes faziam isso. Então eram bem escalonados, bem estratificados as relações dos homens, do ser humano, com Deus no Antigo Testamento. Mas a reconciliação, Jesus morreu na cruz, é diferente porque ali,
Naquele ato, diz o texto de Mateus, o véu se rasgou de alto a baixo. O que tem a ver o véu? O véu era um quarto dentro do templo, que ficava no fundo. E para entrar naquele quarto tinha que ter uma cortina. Como era muito longo, muitos metros de cortina, tinha que ser uma cortina grossa, não era um voal, um paninho que o vento tocava, era muito grossa. E havia um lugar em que o sacerdote entrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifício a Deus. E a cruz fez exatamente isso, rasgou aquele véu. Agora não tem mais estratificação do culto, todos têm acesso a este lugar santíssimo, que o Santo dos Santos era chamado, o lugar santo, o lugar santíssimo. E isso está bem esclarecido quanto a cortina. Se você abrir o livro, a Bíblia em Êxodo 26, 31, 37, Êxodo 36, 35, vocês vão ver como era grossa essa cortina. Então, e tinha que ter ganchos de ouro em volta de uma madeira firmada por 4 estacas de madeira de acácia, grossas assim, e aqueles ganchos de ouro seguravam a cortina. E o sacerdote entrava ali uma vez por ano. Então tinha as crianças e gentios e mulheres, tinha os homens, tinha os sacerdotes e tinha um sumo sacerdote. Quando Jesus morreu, essa escadaria, entre aspas, acabou. O véu se rasgou de alto a baixo. Todas as pessoas, como um sumo sacerdote, tinham acesso a Deus. Cada um de nós é uma espécie de sumo sacerdote. Cada um de nós pode entrar no lugar santíssimo, nos santos dos santos. Então esses pilares de madeiras de acácia, com aquela cortina linda, com aqueles ganchos de ouro, embora fosse tão bonito, mas era tão triste, porque separava os homens de Deus. Só alguns poderiam entrar ali. Dentro daquele lugar, daquele quartinho, havia a arca do testemunho, aquela arca que trouxeram lá do deserto. Em cima da arca havia um lugar do sacrifício, do propiciatório, onde se derramava o sangue, no chifre da arca. E ali significava que Deus estava recebendo aquele culto dos sacerdotes, agora do sumo sacerdote, para aqueles que estavam lá embaixo, pedindo mediação através desses homens separados, levitas, separados para Deus. Então foi assim que Cristo, na sua cruz, ele nos reconciliou com Deus. E o sumo sacerdote tinha muito cuidado de entrar ali. Ele só podia entrar uma vez por ano, num dia chamado Yom Kippur, ou o dia da reconciliação, ou o dia do perdão. Se vocês quiserem ver isso, leiam em Levítico 16, 2 em diante, em Números 18, 7, e lá em Hebreus 9, 7 também explica sobre esta situação do sumo sacerdote. É muito legal a gente saber esse histórico psicológico, sociológico e espiritual, comunitário da nação judaica, para a gente valorizar mais aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que a mensagem da cruz é a mensagem mais importante do cristianismo. Foi ali que Deus reconciliou-se com o homem. E vamos ver um pouco agora como que era o sacerdócio. O sacerdócio era um ministério dado a Arão. Arão era levita, irmão de Moisés, e todos os filhos de Arão eram levitas e eram sacerdotes. Os levitas ganhavam oferta do povo de Israel, dos dízimos, para sobreviver. Eles não ganharam uma herança entre os 12 da tribo. A herança dos levitas era o Senhor. Então, isso era importante, que veio correndo de tempo em tempo dentro da cultura hebraica. E agora, quando Jesus morre, lembra? Eu falei ainda há pouco, o véu se rasgou. Quando o véu se rasgou, o que significa isso? Que o ministério sacerdotal foi abolido. Não tinha mais sentido ter sacerdote, sendo que cada um de nós é um sacerdote, ou é um sumo sacerdote. Então, o ministério sacerdotal foi abolido. Agora, interessante que quando Moisés deu a lei, a gente pensa que a lei só são os 10 mandamentos. Lógico, aqueles da pedra escrito eram os 10 mandamentos, mas Deus deu a Moisés outras partes da lei. Como devia fazer o culto, como devia ser a tenda da congregação, quais animais que deveriam ser oferecidos. Então, os sacerdotes recebiam do povo
nos encontros, mas sobretudo no dia da expiação, do Yom Kippur, ou o dia do perdão, eles recebiam animais. Quem não era pastor, podia levar as suas oferendas de trigo, de grão. Então, os sacerdotes é que faziam o sacrifício. Eles é que derramavam o sangue do cordeiro. Primeiro, eles pediam perdão por eles, punham a mão na cabeça da ovelha, passando a culpa para a ovelha, e depois sacrificavam a ovelha em nome do povo, e ali o sangue era derramado. Deus fez todo o culto do Antigo Testamento em torno do ministério sacerdotal. Por isso que era muito importante o sacerdote no tempo de Jesus. O sacerdote, ele que era o mediador, que estava no meio, não é? Entre o povo e Deus. Então essa era a função sacerdotal, ser o mediador, receber os animais, oferecer sacrifício, derramar o sangue. E eles que eram os responsáveis pela oferta, pelas diferentes ofertas que vinham para o sacrifício da adoração. O que ele fazia? Pegava o animal, degolava, queimava parte desse animal. Imagina o tanto de sangue que devia ter naqueles cultos, mas era um culto sanguinolento. Por isso que o sacrifício da cruz foi sanguinolento. Por isso que quando participamos da ceia, a gente lembra do sangue do Senhor derramado na cruz do Calvário. Por isso que a mensagem da cruz é insubstituível, ela é impostergável. Não há como ser cristão sem falar da mensagem da cruz. Ali, no altar, os sacerdotes queimavam a oferta. Arão, no começo, depois todos os seus filhos, os levitas, faziam isso no dia da expiação. É interessante que quando Jesus morreu, o véu não rasgou de lado, ele rasgou de alto a baixo. É como se fosse uma tesoura cortando. Ali que está o milagre. Se fosse de lado ali, só as pessoas que podiam para aquele lado ou do outro lado, só o presbiteriano, só o luterano. Não, ele rasgou de alto a baixo. Qualquer pessoa, pela fé em Jesus, pode entrar no Santo dos Santos. Esta é a obra de Cristo. Ele rasgou perfeitamente o véu, isto é, ele perfeitamente abriu o caminho de todos aqueles que pela fé, em nome dele, se achegam ao Pai. Essa é a instituição do sacerdócio e a importância do sacerdócio dentro da cultura hebraica, do culto judaico. Com a morte de Cristo, com aquele véu grosso sendo rasgado milagrosamente, verticalmente, de alto a baixo, aconteceu uma coisa, a abolição do sacerdócio exclusivo. Por que eu digo sacerdócio exclusivo? Porque de uma certa forma ainda existem sacerdotes, mas exclusivos não. Quem são os sacerdotes de hoje? Todos os crentes. Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 2, nós somos os sacerdotes do rei, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Interessante a alusão que Pedro faz ao sacerdócio, aquilo que Lutero resgatou com a reforma. Olha bem, o sacerdócio universal de todos os santos. É interessante isso, porque quando o véu se rasgou, a Bíblia diz que não precisava mais de sacerdotes exclusivos. Não é? O sacerdote dos santos precisa hoje, urgentemente ser revisto. Por quê? Olha bem, quando eu falo lá no púlpito que o pastor, naquela hora do culto, é um mero dirigente de liturgia, eu estou querendo quebrar o quê? O sacerdócio exclusivo. Eu sou um dirigente de liturgia, sou um pastor, e quando eu oro o pastor, só. Não existe exclusividade nenhuma em mim. Eu tenho até medo daquela roupa diferente, terno e gravata, que me diferencia dos irmãos. E de uma certa forma, eles me veem com uma certa diferença, não com a isonomia da cruz do Calvário. Eu tenho muito medo quando as igrejas hoje se entregam à palavra dos grandes pastores, os grandes líderes neopentecostais, e dentro do nosso mundo se entregam às grandes teologias, os grandes pensamentos dos grandes pensadores. Não estou dizendo que não tem que ter pensadores, mas eles não são a última palavra. A igreja de Cristo é a última palavra. Se a gente não resgatar isso, nós vamos ficar meio constantinalizados, ou vamos ficar meio romanos, convertidos como protestantes, um espírito como protestante com a alma romana. Vai ficar uma esquizoidia, uma coisa estranha. Então é preciso de revisarmos este nosso sacerdote atual.
não é? Nenhum sumo sacerdote existe mais. Existem todos os sumos sacerdotes. E nem o sumo sacerdote podia entrar qualquer dia lá no templo, não. No Santo dos Santos, lembra? Aquele lugarzinho lá, que tinha aquela cortina grossa atrás, onde tinha o propiciatório, onde tinha a arca. Não era qualquer dia que ele podia entrar, só no dia da expiação. E Jesus, quando rasgou o véu, nós podemos entrar no Santo dos Santos, todo dia, o dia todo, toda hora, a hora toda. Por isso é que o sacrifício da cruz é insubstituível na Bíblia e na nossa teologia reformada ou protestante. Então, nem mesmo o sacerdote podia entrar lá. Em Hebreus, se você quiser ler, 10, 19 a 23, o escritor diz que a carne de Jesus, lá na cruz, era o véu. Ou seja, quando a lança passa e corta a sua carne, imagino que foi assim, quando corta a sua carne, é como se a carne dele fosse o véu, e pela sua carne abriu-se a cortina, e nós entramos pela carne de Jesus na presença de Deus, dos Santos dos Santos. Olha que teologia extraordinária, a aplicação do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E se você tiver curiosidade, leia lá em Hebreus, e você vai ver isso. Por que nós podemos fazer isso? Por que podemos entrar pela carne, por aquele véu rasgado, e ir à presença de Cristo, do Pai? O sacerdote podia ir uma vez por ano. Você pode ir qualquer dia, qualquer hora. Eu posso ir porque eu tenho um advogado junto ao Pai. Ele está lá me intermediando. Advogado significa advocare, falar no lugar de. Lá eu tenho alguém que fala por mim. Alguém que diz, ouça a oração desse miserável pecador. Ele vem aqui todo estrupiado, mas ele confia em mim. E a Bíblia diz que se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Então, esse é o grande momento da nossa vida, quando pela carne de Jesus nós entramos, como diz em Hebreus 4,16, para recebermos, para acharmos misericórdia e recebermos graça e acharmos misericórdia. Foi assim que a mensagem da cruz transformou a vida de muita gente, a minha vida, e talvez também já tenha transformado a sua. Então, com isso, o ofício do sacerdócio exclusivo acabou. Então, gente, outra coisa que a morte de Cristo fez, conforme Mateus 27:51, ele completa a redenção. Aquele dia da expiação não é mais um dia específico. Nós não temos um Yom Kippur específico. Para nós, todo dia é dia de expiação, porque Cristo morreu uma vez por todas em nosso lugar. Isso faz uma diferença tremenda do culto do Antigo e do Novo Testamentos. Então, na cruz se cumpre a redenção prometida lá no passado. Deus havia prometido que da raiz do filho, da semente, em hebraico, do semente de Maria, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas a Bíblia diz que a criação também sofreu os efeitos da queda, que a gente chama de efeitos noéticos, Bonito, né? Efeitos da queda. Com a queda também a criação geme. Romanos 8:22 diz que ela geme aguardando o dia da sua restauração. A natureza, Cícero, a natureza sofreu as consequências do pecado de Adão. Deus mesmo disse que a terra seria amaldiçoada, que agora, ao invés de gerar frutos e frutas, e gerar cardos e abrolhos, isto é, plantas espinhentas, e que não se comia dela, não se alimentava. Então a criação espera o retorno de Cristo. A morte de Cristo na cruz tem a ver com a redenção do homem, com a redenção da criação. O que aconteceu? O gerente da empresa, que era Adão e Eva, eles foram colocados como gerentes, eles quebraram a empresa. Então Deus manda o seu filho para que possa restaurar a natureza e mais, restaurar o homem caído. Então ele restaura não somente a natureza, mas ele restaura também a vida do homem. Então a natureza que caiu espera com gemidos de parto. No grego seria isso. É como se fosse uma mulher de parto gemendo. Aguardando, sofrendo o dia da redenção. Porque hoje
A natureza caiu foi destruída por duas razões. A exploração que fazemos dela não é uma exploração perfeita. Já viu o que virou a terra? E mais, ela foi amaldiçoada por Deus. Com a morte de Cristo na cruz, a terra vai ser abençoada. E, conforme o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, conforme a segunda carta de Pedro 3:13, a natureza vai voltar ao seu estado original, porque o homem vai saber explorá-la lá no milênio e vai ser abençoado. Ela vai ser restaurada, aquilo que chama de novo céu e nova terra. Então, a natureza tem necessidade da morte de Cristo, porque em Colossenses 1:20 diz que ele reconciliou com Deus, consigo mesmo, todas as coisas. Todas significa todas. Homem, natureza, mundo físico, metafísico. Então a morte de Cristo na cruz é insubstituível. Por isso que ela é diferente da morte de qualquer outro mártir, de qualquer outro líder, de qualquer outro parente que a gente tem e que teve e que amava. Mas aconteceu uma coisa em Mateus 27 sobre a ressurreição. Como que as pessoas que estavam ali foram ressurretas? Não importa saber quem era. Alguém diz que o terremoto é que abalançou os ossos e os ossos saíram da sepultura e todo mundo dizia que foi ressurreição. Mas não foi isso. Porque eles saíram do sepulcro e foram até a cidade testemunhar o evangelho, falar do poder da cruz de Cristo, o poder da mensagem da cruz. Não foi só apenas um osso que saiu correndo como um fantasma ou como um esqueleto. Não foi não, as rochas tremeram, houve terremoto, houve escuridão, eram fenômenos realmente geofísicos, mas a ressurreição dos mortos é um fenômeno espiritual. Agora, não só a natureza, mas gente viva, é uma espécie de Walking Dead ao contrário, né? Que eram mortos que estavam andando. Esses não, esses eram ex-mortos que estavam vivos andando na cidade e anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Então, não foi nenhuma coisa ordinária, foi algo extraordinário, mortos ressuscitarem. E eles foram para a cidade anunciando o evangelho de Jesus. Não sei quem são essas pessoas, a Bíblia não diz, porque a Bíblia quer focar o fato teológico da ressurreição. Não o nome da pessoa, quem era, quanto tempo morreu, qual idade. Não tinha um cadastro dessa pessoa. O Mateus queria afirmar, o evangelista, a teologia do texto, a teologia da ressurreição. Cristo ressuscitou, e se ele ressuscitou, ele nunca mais morreu. Aquelas pessoas que ressuscitaram no dia da morte de Cristo, possivelmente eles teriam morrido, de velhos, como Lázaro morreu, como aquele menino, filho da viúva de Naim, como Talita, e tantos outros morreram, Dorcas. Mas Jesus morreu e nunca mais morreu, ressuscitou para viver para sempre. Essa é a esperança daqueles também lá, como é a minha esperança, que eu tenho certeza que um dia eu vou ressuscitar fisicamente, não um monte de osso andando, mas vivendo para a vida eterna. Isso reafirma que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário. Muito mais do que homens famosos, do que mártires que fizeram a história, Jesus não fez só a história, ele transformou a minha história. Isso é que é importante a gente compreender da morte de Cristo. Ele venceu a morte, ele nunca mais morreu. E a mensagem da cruz é: aqueles que confiam em Cristo também ressuscitarão. Jesus disse para Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 11, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a grande mensagem da cruz. Essa é a grande mensagem que eu tenho no coração e que devo anunciar aos outros que estão mortos, para que espiritualmente também eles levantem e vivam e tenham esperança onde? No novo céu e na nova terra. Essa é a grande mensagem da cruz, insubstituível. Toda a pregação deve ter como pano de fundo a morte e a ressurreição de Cristo. A mensagem da cruz era a mensagem que Paulo queria pregar e que pregava aos crentes em Corinto: olha, eu não quero saber de nada na vida, eu quero pregar Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem da cruz. Gente, eu espero que essa lição tenha ajudado muito vocês. São 13 lições e vocês tenham crescido também na graça e no conhecimento do Senhor. Deus abençoe. Até mais, galera. Tchau, tchau.